Então, ok, bem-vindos a mais um Uvas e Personalidades. Hoje temos cá Nilson Sampaio, tá? Ilustrador dos famosos, tá? Cruzámos no Wine Roadshow aqui de Curitiba de vinhos portugueses, mas para além disso, ele, perante todos os que gostavam de gostar, era o único que tinha um traço certo a fazer a ilustração de todos os participantes. Nilson Sampaio, obrigado por teres vindo a Uvas, tá? Obrigado, João. Eu que agradeço o convite. E vamos ver quem é Nilson Sampaio, para além de um grande ilustrador, tá? Dos famosos, aparentemente, tá? Diz-me como é que tu enverdaste por este caminho de ilustrador? Tá. Vou começar então para situar, né, como aconteceu. Desde criança, sempre fui uma criança que sempre gostei de desenhar, sempre gostei de ilustrar, sempre quis que meu trabalho ultrapassasse as fronteiras da minha casa. Esse é o sonho de qualquer pessoa que começa a desenhar. E o tempo foi passando, fui me especializando, foram aparecendo trabalhos, fui trabalhando, fazendo ilustrações, sempre querendo desenhar para revista, para jornal. Já desenhei, talvez vocês devem lembrar. Lembra daquela revista americana, a Mad? Mad. A Mad, do Alfred Newman. Essa foi a minha primeira publicação internacional, foi com eles. Eu fiz 3 capas e fiz algumas inserções ali, algumas ilustrações dentro. Eu fiz cor ali, eu botei umas cores para o Sérgio Aragonés, que era, né, um grande ilustrador, que, se não me engano, ele era mexicano, cara, ou era espanhol, não lembro, mas era uma figuraça, tinha uns bigodões assim. Sempre persegui esse sonho de... Nunca imaginei que eu fosse fazer outra coisa a não ser desenhar. Fui cursar a Faculdade de Belas Artes, fiz Faculdade de Belas Artes, me formei no ano de 2003 em Belas Artes, gravura, fazia pintura, fazia escultura. Daí, depois desse tempo, sempre dando aula, sempre ilustrando, sempre trabalhando em eventos, sendo convidado para trabalhar em feiras. Pelo andar da carruagem, pelo trabalho que você vai fazendo, a gente sempre está tentando mudar o barco ali, mudar o rumo, aprender novos caminhos, novas artes, novas técnicas. E eu fui para essa técnica também, que eu falei assim, pô, não sei nada de desenhar retrato, caricatura, rosto. Comecei, daí eu falei assim, vou ser um desenhista, vou fazer caricatura. Por muito tempo desenhei caricatura, desenhei em evento na cidade, desenhei para revista, desenhei para jornal. Tem uma história bem engraçada também, João, que eu estava em 2006, eu estava na Espanha. E eu acho que quando você desenha, o humor acaba assim acompanhando você. Você acaba sendo um cara que tem uma piada, às vezes uma piada na hora certa, às vezes tem uma piada na hora errada também, mas isso tudo bem, acontece. Tava eu lá na Espanha, na Plaza Maior, em Madrid, daí chegou um caricaturista assim, segurando uma pasta para mim, daí ele olhou para mim e falou assim, quer fazer uma caricatura? Daí eu falei, quero. Daí ele pegou assim e falou, senta ali. Eu falei, não, senta você que eu vou fazer a tua caricatura. Daí o cara não entendeu nada assim. Eu peguei, sentei e fiz a caricatura dele. Daí ele falou assim, não, mas era eu que ia fazer a tua. Daí eu falei, não, é que você perguntou pra mim se eu queria fazer caricatura. Eu falei, eu tô de viagem e faz muito tempo que eu não desenho, cara. Você perguntou a coisa certa, eu quero desenhar. Daí acabamos trocando ideia, falamos. Foi a questão gramatical do sujeito. Exatamente. Daí ele falou, agora eu faço uma caricatura tua. Daí a gente trocou de lugar, daí ele pegou e fez a minha caricatura. E foi isso que aconteceu. Daí depois disso, que o desenho nunca para, né? A gente sempre está desenhando, desenha em qualquer lugar, qualquer hora. E eu fui mudando também, daí, porque eu não fico parado. Eu quero sempre evoluir no meu trabalho, eu quero sempre estar alternando o que eu estou fazendo. Daí depois disso, eu comecei a trabalhar
que acho que eu te contei, com educação especial, né? E acho que era isso. Tu nas tuas redes sociais mostraste que estavas num centro de estudo agora há pouco tempo. Estavas a dar um curso ou estavas de alguma forma a dar formação? Agora, bem recente, Exatamente. né? Então, bem recentemente eu fui convidado pelo Museu Alfredo Andersen, daqui de Curitiba, que eles têm já um programa chamado Residência Artística, que eles convidam todo mês um artista. Eles selecionam um artista, olham o portfólio, o currículo, a trajetória dessa pessoa, e essa pessoa é convidada a ocupar a instalação do museu por um mês. Nesse um mês você vai desenvolver uma pesquisa, você vai nesse um mês que está dentro do museu trabalhar uma linguagem, vai trabalhar a tua linguagem ali dentro para no final você vai ter uma exposição, você vai produzir um material. O produto final dessa residência artística é um livro, é uma exposição, é alguma coisa. Eu já trabalho há cerca de 10 anos com inclusão, com educação especial. E eu tenho alguns alunos que eu trabalho com eles, eu tenho alunos que são autistas. E com esses alunos eu trabalho várias coisas ali com eles, tá? Por exemplo, socialização, trabalho noção espacial, coordenação motora fina. Deixa-me apanhar o gancho. É assim, agora a questão de trabalhares com alunos autistas. Apanhar esse gancho, qual é a perspectiva deles no traço? Assim, eu sempre tive essa curiosidade. Eu geralmente, assim, autistas, a questão não é a deficiência, a questão é ser diferente, tá? A perspectiva deles do universo que os rodeia é diferente. Como é que eles se manifestam no traço? Qual é a tua perspectiva? Quando eu olho assim, tem alunos autistas, quando eu vou atender determinado aluno, qualquer aluno, eu falo para a mãe e para o pai, vou trabalhar com seu filho, mas eu não vou garantir que seu filho vai terminar o trabalho junto comigo nesse 1 ano, 2 anos ou 3 e vai virar um artista. Sim, mas a tua percepção de quando eles começam a gatinhar, naquela instrução, aspas, que tu dás, na educação do traço, a comunicação deles, como é que é? Do traço, tá. Entendes? A comunicação no traço. Agora uma curiosidade minha, que geralmente assim, as pessoas têm sempre aquela questão que é uma terapia. Tá? Agora assim, tu tens acesso a esse descodificador através do traço, tá? Agora a minha curiosidade é, como é que é a comunicação deles através do traço, seguindo a tua matriz? É uma curiosidade minha. Não, funciona assim, ó, para você entender essa parte. Esse trabalho de inclusão que eu faço é um trabalho de inclusão através da arte. Eu uso técnicas de arte para desenvolver essa pessoa, tá? Desenho, pintura, escultura, traço. Então, por exemplo, tem um aluno meu que ele tinha a coordenação motora dele era muito afetada, assim, ele tremia mesmo. Eu fui desenvolvendo através de exercícios com este aluno, técnicas de exercício para você ter uma mão mais firme, para você conseguir fazer uma linha reta, que ele pegava um pincel e a linha dele ficava ali uma onda. E daí o que é? Eu fui desenvolvendo vários exercícios, várias metodologias e muita insistência, até que agora esse menino lá, esse meu aluno, ele treme igual todo mundo treme, mas o traço dele, você olha o traço de 2 anos atrás e o traço de hoje, você não diz que é a mesma pessoa, tá? Eu tenho alunos que eles começam a fazer um desenho, por exemplo, tem uma aluna lá, uma menina pequenininha, novinha, né? Ela começa a fazer o desenho e ela quer porque quer já fazer arte final. A arte final é aquele traço preto, né? O contorno ali em volta. E às vezes ela faz a arte final antes de terminar o desenho. Mas tudo bem, ali o que a gente está fazendo? A gente está, ao mesmo tempo, controlando a ansiedade dela. Eu deixo ela errar, quando ela erra, ela fala, opa, se primeiro eu pintar e depois eu fazer o traço preto, não vai acontecer o meu desenho borrar. Mas isso é vivência. E daí com esses alunos, assim, o que a gente faz?
deixa errar uma vez, deixa errar duas, até ele perceber. Daqui a pouco ele percebe, opa, É um processo. é um processo. O caminho não é esse. Vou inverter, vou mudar aqui. Quando muda o processo, alguma coisa ali é uma cachoeira, assim, ó, faz tchum na cabeça. Agora, desse jeito é o certo. E é o que acontece, eles fazem isso. Existe uma pausa em que eles estão presentes contigo, vão para casa para a concha deles, podemos chamar assim, e depois voltam. Nessa evolução de quebra-ritmo, no final, digamos assim, dessa formação que tu dás, há uma comunicação, há uma frase, há uma história que eles contam no traço deles. Tens algum episódio que queiras contar de um final de formação desses alunos que tu estás a acompanhar que te transpareça um traço? Por exemplo, nas crianças há sempre aquela questão de pôr um dos familiares em dimensão maior, correto? Assim, porque é a questão de importância na família. Na questão de passar uma informação através do traço após ou na evolução desse curso, tens alguma história que esse aluno transpareça uma mensagem através do traço em que tu notes essa evolução ou esse carinho? Acontece, às vezes, de você... uma coisa que eu sempre falo, João, desenho, a gente pensa que desenho é você pegar e botar um traço no papel, não é. Desenho é comunicação, né? O desenho é uma linguagem, o desenho para mim é uma linguagem própria. Um exemplo, tá ali um bebezinho, uma criancinha, a primeira coisa que essa criancinha começa a fazer, se você entregar um lápis para ele, um microfone, o que for na mão, a primeira coisa que esse bebê, essa criança vai fazer é desenhar. Do jeito dela vai estar desenhando, ela vai estar comunicando, né? Uma criança maiorzinha, antes da fase de alfabetização, está desenhando, está contando história pelo desenho. Daí a gente não vai falar assim, não, história é com começo, meio, fim, tem narrativa, tem... Não tem, ela tá comunicando do jeito dela através do desenho. Quando a gente vai passando a idade, que a gente vai crescendo, a gente vai deixando essa comunicação da imagem para o lado. Daí quem mantém essa comunicação ativa sempre são os artistas, que, por exemplo, os artistas, os desenhistas... Tem uma assinatura própria. E o que acontece? O cara vai conseguir contar uma história, ele vai escrever um roteiro de quadrinho, uma história, uma coisa, ele vai conseguir contar a história. E as pessoas que não tiveram isso, que não cultivaram isso, aquela linguagem vai estar guardada em algum lugar, mas ela não vai esquecer aquilo, e o desenho é essa linguagem. Quando a gente trabalha com pessoas com deficiência, quando a gente trabalha com pessoas autistas, a gente usa o desenho buscando essa ferramenta que foi deixada lá. Essa reminiscência, digamos assim. Exatamente, a gente puxa o fiozinho lá do passado e volta aqui, ó. Não tem coisa melhor do que você saber contar história através da imagem. Daí quando você consegue isso, gente, é fantástico, assim, os ganhos, e você consegue contar uma história e a pessoa entender. Um exemplo bem, sei lá, bem bobinho, mas dá para entender bem fácil. Faz de conta que você não fala determinada língua, tá? Sei lá, faz de conta que você não fala chinês. E você caiu, tá lá na China e você quer pedir comida, cara, não sei pedir comida. Como que eu vou falar que eu quero, sei lá, quero tomar um vinho, quero comer uma massa, alguma coisa que você não sabe, não imagina, o que você faz? Tem um lápis no papel na mão, se você fizer o desenho e mostrar, a pessoa, ele quer comer uma massa, ele quer um vinho, sabe? É desse jeito, assim, ó, é uma linguagem é um exemplo bem engraçado, assim, bem simples, mas esse exemplo prova que o desenho é comunicação. Ou seja, tu consegues de alguma forma puxares uma matriz esquecida dentro da terapia para que ela dê um pulo para a frente, ou seja, através dessa chave tu consegues que ela tenha uma evolução. Exatamente. Ok, Nilson Sampaio, então é assim, isto é o rótulo, tá? O ilustre Nilson Sampaio. Agora vamos ver o vinho, vamos abrir a garrafa do Nilson Sampaio, porque geralmente eu faço esta questão de conhecer o rótulo primeiro, agora vamos abrir a garrafa, tá? Nilson, em todo o teu período, todo o processo de evolução, que estás em constante formação, lá está, estando
ensinando, nós estamos sempre a reaprender. Há sempre processos que nós recordamos para uma aplicação e parece que nós nos valorizamos reaprendendo ou repuxando esse fio condutor do símbolo inicial para reaprendermos e evoluirmos, tá? De momento, se a tua vida fosse um livro, que título teria? Deixa eu ver, cara. Nossa, tem tantos títulos, cara. Mas, quer ver, seria talvez Maribel, você estragou tudo. Maribel, você estragou tudo. Aquela questão de fazer o reset para ser psicologia inversa, para que alinhe no traço certo, é isso? É esse contexto? Esse é um livro que eu escrevi, que é um livro que fala sobre histórias de desamor. Mas, cara, eu acho assim que se eu fosse ser um livro, talvez eu ia ser aquele livro, um livro de criança, tipo aquele Destrua esse diário. É um livro que as crianças pegam assim, risca, rabisca, joga no chão, bota embaixo da roda do carro. Porque eu penso, João, que a vida é uma construção diária, né? Todo dia que você acorda, você tem uma chance de escrever uma nova página no teu diário, assim. Então, eu acho que para mim, o meu livro eu leio muito, eu adoro a literatura, eu leio de tudo, eu leio até bula de shampoo, de remédio, tudo. Mas eu acho que o mais legal disso tudo, assim, para mim, é o tal do sketchbook. Você já ouviu falar de sketchbook, né? O sketchbook. Que é o caderno lá. A sebenta, como nós chamamos, ou seja, temos sempre um traço, ou estamos ao telefone, ou estamos a ler, mas parece que o cérebro precisa de um acompanhante para que o traço acompanhe aquele raciocínio. Exatamente. E o sketchbook, ele faz isso. Eu sempre falo para meus alunos, faz sketchbook, cara. Quando for viajar, não leva celular, não fica fotografando. Eu falei, leva o caderno e vai desenhando o que você está imaginando a paisagem, vai vendo a coisa. Porque quando você conta a tua história, eu acho que tem mais valor para os teus queridos, das pessoas que estão com você, do que você ver a história de outra pessoa ali. Lógico, eu acho maravilhoso você acompanhar narrativas, você ler muito. Para você contar a tua história, você tem que ver a história dos outros antes, você tem que ler muito. Mas quando você escreve a tua história, quando você se permite escrever um diário, isso é exercício de criação pura, né? Porque, tem coisa melhor do que você tá ali sem fazer nada, tá esboçando, tá criando, tá deixando uma coisa para os teus netos aí, sei lá, vai que teu neto fala assim... Um legado. Olha só, deixou aqui umas ideias maravilhosas, olha aqui... Eu sempre gostei da questão de tu pegares nesse testemunho vívido e tu sentires o relevo da escrita e saberes que foi escrito por um avô, por um tio, por alguém que tu admiras, sentir então o relevo da escrita naquele livro que tem sempre aquele energia, chamamos assim, aquele toque pessoal. Eu, como tinha comentado, quando nós conhecemos o Nilson Sampaio nesse Wine Roadshow aqui de Curitiba. É uma pessoa concentrada, tá? Para além de todos os ambientes que lá estavam serenos, e houve uma situação ou outra que ele estava no meio acidentalmente, tá? Uma das situações que eu reparei no Nilson era o foco, ou seja, ele abstrai-se, ele tem o foco e ele pega no traço. Mas há uma pergunta que eu te quero fazer: a primeira pessoa que se senta à tua frente e não conhece o Nilson, o que é que ele vai ler nos teus olhos? Se fosse um evento como esse que a gente se conheceu, eu tenho certeza que a pessoa olha para mim assim, quando olha que ele está na mesa ali preparado para desenhar, a pessoa pensa, esse cara vai me sacanear, né? Por quê? Porque quando você entra Mas eu vi foco, sabes? Assim, aquilo que eu vi nos teus olhos, assim, eu sei que é diferente, é uma perspectiva diferente. Para além de tudo o que te rodeava, eu vi um foco. Tu estavas dentro do teu foco, tu estavas absorto de tudo o que te rodeava, tá? Passavas o contacto, mas tu estavas com foco. Ou seja, parece que à tua volta havia um silêncio virtual, onde tu trocavas umas palavras com a pessoa que estavas a desenhar, mas, no entanto, havia um foco. Ou seja, havia uma visão de túnel em que tu estavas fixado exatamente no foco. Mas é isso que eu te vou perguntar. O Nilson Sampaio, fora desse foco, como mortal, o que é que ele lê nos teus olhos? Eu sou desse jeito aí, de verdade, assim, eu tenho foco,
bastante foco. Quando eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e persigo, né? Eu fico falhando o tempo todo, como igual muitos seres humanos falham, mas o meu objetivo é esse, assim, eu vou lá e quero conseguir. Quando você falou do evento lá que você me viu, o que acontece? Você imagina ali que está num iglu, né? Porque se eu estou desenhando ali, estou te desenhando e tem pessoas em volta, ou sei lá, às vezes acontece, né? De você escutar conversas que sejam engraçadas. Assim. Se eu tentar prestar atenção naquela conversa, eu me desconecto totalmente daqui, né? Que eu estou olhando para a pessoa e de repente estou prestando atenção aqui. Então, você já se perde. Então você isola tudo que está em volta ali, você bota uma casca de invisibilidade em tudo que está fora. E daí tem algumas perguntas que eu costumo fazer para a pessoa, até para entender assim, por exemplo, como foi seu dia, né? Ah, você tem filhos, tem cachorro, tem gato, sabe? Tá legal, tá curtindo essa festa? Porque às vezes, numa troca de palavras ali de 10 segundos, você já vai saber que a pessoa falou assim, não, meu dia foi uma porcaria, eu tô muito brabo hoje, eu tô a ponto de explodir, se você fizer um desenho que eu não vou gostar de mim, eu vou te dar uma cadeirada. Mas no evento eu acho que não era essa a questão. Aconteceu realmente, mas havia a questão, bom dia, havia a questão de teres essa bolha à tua volta, ou seja, a maioria do pessoal estava todo sereno, chamemos assim, tá? Houve lá aquela questão trepidante, podemos chamar assim, mas assim, foi causa e efeito do álcool, tá? Mas é assim, notava-se e sentia-se essa questão de estares absorto e teres aquela concha à tua volta. Nilson, é assim, as tuas redes sociais vão passar aqui em baixo, tá? Vamos compartilhar, é assim, um traço bem interessante, é o que é que acompanha. Vamos passar, e durante a entrevista estamos a passar algumas referências visuais do trabalho do Nilson, tá? Acompanha, vejam as redes sociais dele. Assim, se eu notei essa questão de absorção absorção do traço ou do modelo que ele está a desenhar perante tudo o que o rodeia, ele consegue ficar absorto e criar esse foco intensivo, tanto a nível pessoal como no olhar, como no traço. Vejam que realmente é assim, para além da sensibilidade dele e a formação que ele dá também para crianças especiais, vocês vão sentir essa aura, tá, à volta do Nilson e essa concentração do traço. É bem sereno, sem álcool, tá? É bem subtil o traço dele, principalmente com o guache, que é muito interessante. E agora, para finalizar, eu quero que o Nilson diga uma coisa. Uma frase ou um livro que te acompanhe como referência diariamente, como motivação. Uma frase, cara. Cara, eu tenho várias frases, mas tem uma que até hoje eu postei no meu Instagram, que, desculpa gente, ela não é uma frase assim, digamos, aquelas frases que falam assim, nossa, que frase edificante, mas é uma frase que ela é um pouco engraçada. Ela fala assim, o não você já tem, agora vai atrás da humilhação, entendeu? É uma frase um tanto escrachada, mas eu acho que essa frase resume bem o meu dia, assim, bem meus momentos, porque, cara, a gente já tem um não de tudo que é lado, né? Por que você vai ficar em casa com medo? Ou seja, tu tropeças, mas o facto de teres tropeçado, já tropeçaste para a frente. Levanta-te e segue, já deu um passo. Exatamente, não tem... errado vai dar sempre, não tem problema. Mas tentaste. A gente tem que tentar, né? E o mais importante é isso, é não desistir. Eu não desisto. Nilson Sampaio, acompanha as redes sociais dele, tá? Assim, todos nós, de alguma forma, somos referência para alguém. Tá? A questão do traço ou da disciplina dele para as crianças especiais valoriza exatamente o trabalho do Nilson, mas o que eu digo é assim, nada é por acaso, tá? Nada é por acaso. E o exemplo que nós comentámos há pouco, o traço pode ser tremido, mas tendo uma certa disciplina, tendo um certo acompanhamento, tendo uma certa compaixão com esse traço, de alguma forma esse traço sai reto. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
Ok, então vamos então a mais uma história. Então vamos falar de períodos ou referências bíblicas. Você por acaso sabia qual é que está praticamente descrito como o vinho que Cristo bebeu na última ceia? Exatamente. Então é assim, existem provas de alguma forma conclusivas de que cronologicamente um dos vinhos, o vinho que Cristo bebeu na última ceia, era um vinho kosher. Kosher é assim, um método de produção, tá, hebraico, judaico, tá, que existia na altura, que era basicamente um mosto fermentado, lá está, em ânforas de barro. Ou seja, existe essa referência, tá, kosher, mas não é um vinho nem uma caixa específica. Kosher nada mais é que a tradução do hebraico de o nosso ou o verdadeiro, tá. Existem vinhos kosher como existem produtos kosher, lá está, produtos que são identificados como hebraicos ou produzidos pelos judeus, tanto na Judeia como em Israel, etc. Agora é assim, essa questão da referência do vinho kosher, como eu comentei, não é um rótulo nem uma casta. As castas poderiam ser as mais diversas, tá? Mas a título de produção, tá? A título de produção e de fermentação, muitas vezes naquela altura, cronologicamente falando, não havia uma cepa devidamente identificada. Na altura, todas as cepas tintas que eram apanhadas eram um blend, tá? Então imagine-se que era um blend, tá? Um field blend, como eu costumo dizer, que de alguma forma fazia essa fermentação nas ânforas de barro, tá? E era servido. Na altura não se sabe ao certo, que a partir do momento em que não havia muitas técnicas avançadas de produção ou fermentação, que seria uma fermentação bem básica, mas teria exatamente aquela questão de mosto, um pouco amargo. Mas lá está, como vêem, se quiserem ter uma referência numa prateleira e virem um vinho tinto kosher, tentem ter essa referência de que foi o vinho, tá, que Cristo bebeu na última ceia. Uma referência. Como eu costumo dizer, nada do que foi passado não pode ser presente e será sempre contemporâneo. Estas e outras histórias lá no meu YouTube, acompanhem, inscrevam-se, é gratuito e, como eu costumo dizer, não percam um próximo episódio.